Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Novamente com vocês, falando um pouquinho sobre a Páscoa, já que nós estamos na Semana da Páscoa. Amém? Vestidos e revestidos de Cristo. Devemos ser vestidos e revestidos de Cristo. Amém? Assim diz o apóstolo Paulo. Por que ele diz isso e como é que funciona isso nas dimensões do Espírito? É disso que eu quero falar hoje. Mas para a gente entender isso, e vocês vão me desculpar já logo, porque eu estou aqui no clube, eu estou atrás, na frente da quadra de beach tênis, então o pessoal está tendo aula aqui, está tendo obras aqui e ali, não achei um lugar mais silencioso, então é aqui mesmo. Também não achei um lugar de melhor luz, eu mal estou me enxergando aqui, mas é isso que tem para hoje, então bora lá, né? Vamos lá. Estamos no Jardim do Éden, ok? Estávamos no jardim e o que aconteceu quando Adão e Eva decidiram forjar os seus próprios caminhos? Eles saíram dos caminhos do Senhor. Ao fazer isso, eles se despojaram de Cristo. Então, eles eram vestidos e revestidos de Cristo, coroados de glória, em suas veias corria o sangue de Jesus, eles tinham o DNA totalmente alinhado com a perfeita imagem e semelhança do Pai, conforme eles foram criados. Carinha do papai. Mas quando eles decidiram que não queriam isso, o que aconteceu é que eles foram despidos. E então eles se viram nus. Se viram nus porque eles estavam vestidos de Cristo e de repente não estavam mais. Perderam a sua cobertura, eles saíram do tabernáculo vivo que era Jesus, a sua pele de glória era Jesus. E então o que Deus fez? Deus iniciou ali um plano da redenção. Ali naquele momento em que eles caíram e se viram nus, Deus já tinha traçado esse plano desde antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu antes da fundação do mundo. Ele já sabia que tudo isso ia acontecer, ele quis nos dar essa chance, ele quis nos dar a existência, ele quis nos dar o livre-arbítrio, isso faz parte da imagem e semelhança que nós temos dele. E então quando eles saíram do jardim, nesse jardim tinha também um negócio chamado a árvore da vida. E na árvore da vida, você tem a vida eterna, você perpetua tudo aquilo que Deus criou. No momento em que Adão e Eva saíram do cerne, da essência da criação de Deus, eles iam perpetuar o quê? Eles iam perpetuar a morte. Porque a partir do momento em que eles saíram dos caminhos e se despiram de Cristo, o espírito deles morreu. O que acontece quando o seu espírito morre? O Espírito Santo não tem mais onde habitar, então ele se vai. A sua alma se encontra agora perdida, porque ela não tem a orientação do Espírito para andar segundo os desígnios de Deus, conforme ele intentou na sua criação. E então Deus faz o quê? Ele fecha as portas para o acesso à árvore da vida. Então o homem sai do jardim, um lugar onde havia fusão das dimensões, céus e terra eram juntos, então ele destaca da terra a dimensão da sala do trono, a dimensão da árvore da vida, a dimensão do jardim do Éden. E nós passamos a ter uma existência destacados, separados dessa presença de Deus, para que nós não perpetuássemos a morte eterna, a corruptibilidade, a mortalidade. Tudo bem? Isso tudo porque eles despiram a Cristo. A partir daqui, Deus vai traçar um plano da redenção para que o homem pudesse ser vestido e revestido de Cristo novamente. Mas ele estabelece um protocolo. E nesse protocolo deste plano, nós vamos ver várias fases. A primeira sombra que nós vemos da realidade da cruz de Cristo foi o primeiro sacrifício que Deus fez para poder vestir o homem de alguma coisa, para que ele não ficasse nu. Ele tivesse algum tipo de cobertura. E nessa cobertura, no sacrifício, você já vê uma sombra da cruz de Cristo. Uma sombra do sangue derramado que é necessário para esta redenção. A vida do homem que ele se despojou estava no sangue de Cristo. E agora ele tem de receber da vida de um outro animal para fazer expiação pelos seus pecados, para que ele possa continuar até o momento da realidade, do verdadeiro sacrifício de Cristo. Primeiro sacrifício, ok? O homem sai vestido com a pele de um animal. Depois disso nós vemos mais um sacrifício importante, o sacrifício onde o pai Abraão leva o seu filho mais amado, o seu único, o seu filho muito amado, Isaque, para o sacrifício lá no Monte Moriá. E ele chega lá
e há um substituto, um carneiro que está enroscado nos arbustos. Pensa, arbustos de espinhos na cabeça de um carneiro. Pensa agora coroa de espinhos na cabeça de Cristo. Veja como tudo é uma sombra. Então nós temos um substituto. O pai entrega um filho, o pai entrega um filho, o pai, Deus, vai entregar o filho, assim como Abraão na sombra ia entregar o seu filho Isaque. Nós somos entregues ao sacrifício, porque nós nascemos já com a corrupção do pecado e o salário do pecado é a morte, logo nós já nascemos com o destino da morte eterna. E a nossa corruptibilidade e a nossa mortalidade aqui na terra também. Aí Deus dá um sacrifício, um substituto para estar no nosso lugar. Cristo vai ser esse substituto para estar no nosso lugar, assim como o carneiro foi o substituto para estar no lugar de Isaque. Veja quantas sombras tem nessa história. Depois desse sacrifício, nós temos em Moisés a instituição de um sistema de sacrifícios, para que nós pudéssemos compreender tudo o que será expiado pela morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, Deus, nesse tempo, Ele estabelece as festas de Yahvé, para que nós soubéssemos quando a realidade de todas essas sombras viria a se cumprir. Quando viria o Messias, qual seria o tempo? Então, nas festas de Yahvé, nós temos as datas estabelecidas para saber que 1400 anos depois da instituição das festas, Jesus viria para cumprir essas festas na data certa. Então, no dia 14 de Aviv, em que eles estavam no Egito e a festa foi instituída pela primeira vez, eles passariam o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Nesse mesmo 14 de Aviv, 1400 anos depois, Jesus viria e morreria naquela cruz. No dia 15 de Aviv, eles sairiam do Egito e atravessariam, chegariam próximo ao Mar Vermelho e atravessariam. Nessa semana da Páscoa, 1400 anos depois, no 15 de Aviv, Jesus seria sepultado e ele ressuscitaria dos mortos na data em que atravessaram o Mar Vermelho. Toda a sombra foi cumprida na pessoa de Jesus. Olha como é perfeito o plano de Deus. E então, onde estamos? Ok, em festas instituídas, as sombras. Tivemos ali o sacrifício saindo do Éden, o sacrifício do carneiro no lugar de Isaque, mostrando o que o Messias teria de fazer a parte de Deus, o que ele teria de fazer para vestir a humanidade, segundo aquele primeiro sacrifício. E ainda temos depois a instituição das festas para sabermos qual é o tempo, os tempos determinados por Deus, quais seriam os moedim, para esse plano da redenção se cumprir na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, a realidade de todas essas sombras. E então, nós hoje estamos pós-cruz, certo? 2000 anos atrás, Jesus foi para aquela cruz, cumpriu todas as especificações, cumpriu todo o protocolo de todas aquelas sombras. Hoje nós sabemos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que Ele tirou esse pecado. O que Ele fez então? O que eu tenho a ver com isso, né? Então, o meu espírito estava morto em dele-se pecados. A partir do momento em que eu digo sim para esse sacrifício substitutório, por exemplo, Abraão viu lá o carneiro, Deus falou, não precisa sacrificar Isaque. Ele podia ter falado, não, vou sacrificar Isaque, não. Ele tinha que escolher, então eu não vou mais sacrificar o meu filho, eu vou sacrificar o substituto. Eu preciso compreender que eu estou rumo à morte. Eu estou num trem indo para o abismo, lago de fogo. No meio desse meu trajeto até chegar na minha morte aqui, Deus vai me fazer passar por muitas estações na minha vida. E em todas elas eu posso ver a cruz do lado de fora da janela, né? Eu posso escolher apertar o botão de pare, sair, descer desse trem que está rumando para a morte, atravessar a cruz, o portal da cruz, para chegar no outro trem, que é Ele mesmo, e que vai me levar para a vida eterna novamente, ao invés de para a morte eterna, porque nós somos seres eternos. Alma, corpo e espírito, tudo é eterno, tudo vai viver eternamente. A questão é onde e com quem você vai querer viver a sua vida eterna. É no lago de fogo, no destino da morte, ou é nos braços do Pai, no destino da vida, com acesso à árvore da vida, com acesso a tudo, toda a herança e toda a glória e beleza que Deus criou para nós, na sua intenção original de criação. Essa é a questão. Então, onde a gente estava mesmo? O que eu tenho a ver com isso, certo? Então, eu chego na cruz com o meu espírito morto, eu digo sim para Jesus.
eu sou crucificada com ele, né? Eu vou com ele para a cruz. Vocês vão ver algumas figurinhas lindas que eu encontrei no Pinterest. Uma delas é uma moça que está atrás de Jesus, agarrada em Jesus, e ela está presa com cordas de amor, são as cordas vermelhas do sangue de Jesus. Nós também precisamos nos agarrar em Cristo e dizer sim para Ele, escolher este caminho que é atravessar o portal da cruz. Ao fazermos isso, pela fé, o nosso espírito que estava morto, ele nasce de novo. E agora ele é uma casa da glória, ele é uma casa apta a receber a glória de Deus, o Espírito de Deus que vem habitar nela. Ou seja, ele abriu o caminho para mim, eu agora posso ser vestida e revestida de Cristo novamente. Eu posso entrar neste tabernáculo vivo que é Jesus. Eu estou dentro dele. Ele me envolve completamente. E ele vivificando o meu espírito, a própria essência, o próprio sopro de vida de Deus vem habitar em mim. E agora eu sou um tabernáculo dentro de um tabernáculo. Eu sou um tabernáculo do Espírito Santo que habita dentro do tabernáculo de Cristo. E agora eu sou um portal de glória, porque eu sou uma casa de glória e eu tenho acesso a toda a herança nas dimensões do Espírito, em tudo quanto é lugar e âmbito que o Senhor tem para mim. Glória a Deus, aleluia, Deus é tremendo. E com isso nós não apenas chegamos até a cruz e paramos na cruz, nós atravessamos pelo sangue de Jesus e entramos, a Bíblia fala assim que Jesus ele rasgou o véu é o seu corpo. Então quando ele foi para a cruz, ele foi ferido, moído pelas nossas transgressões, iniquidades e pecados, ele levou tudo sobre si, é como se a carne dele se rasgasse. E aquele portal que estava fechado, para que nós não pudéssemos ter acesso à árvore da vida ali no Éden, aquele portal se abre, aquele caminho se abre, é um novo e vivo caminho que se abre para além do véu. E nós entramos agora no Santo dos Santos. Não estamos mais no átrio do sacrifício, não estamos mais no santo lugar, nós temos o livre acesso. Mas nós precisamos atravessar, não podemos parar ali. Chegamos na cruz, quem é crucificado com Cristo precisa ser sepultado com Cristo. Festa de pães asmos. Depois de ser sepultado com Cristo, nós podemos então ressuscitar com Cristo. Festa de primícias, ele é a primícia da ressurreição. E nas duas vindas de Cristo, que são o plano da redenção completo, tem duas vindas, certo? Jesus vem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão desce da glória e se torna o Cordeiro. E ele morre e é sepultado e ele ressuscita de novo, o Cordeiro e o leão. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Raiz de Davi, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é Deus, o grande eu sou. Através dele nós não paramos, nós seguimos. Assim como o povo teve de sair do Egito para chegar no Mar Vermelho, teve de atravessar o Mar Vermelho para chegar no Sinai e receber o pão da vida, a lei de Deus, a palavra de Deus, e teve de estar ali um tempo antes de seguir caminho pelo Jordão, atravessar o Jordão e entrar na terra prometida e ali conquistar a terra, matar os gigantes. Nós também estamos nessa jornada de transição, de portal em portal, atravessando, saindo do mundo, saindo do Egito, passando pelas águas do batismo, onde nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e somos transformados de glória em glória, de força em força, de fé em fé e de vitória em vitória. E nesse tempo de 2023 para 2024, em especial nesta Páscoa, estamos numa transição para tempos que o Senhor tem aberto, portais que o Senhor tem aberto para nós, portais de vida, portais de glória, portais de posicionamento, porque nós vamos ver ainda muitos abalos chegarão à nossa nação, muitos abalos chegarão às nossas vidas, muitos abalos chegarão ao mundo e nós precisamos estar prontos para atravessar vencedores, inabaláveis, com um espírito inabalável, pessoas que são de fato herança da incorruptibilidade e imortalidade, porque nós ainda aguardamos este corpo ser transformado. A alma e o espírito já estão com seu problema resolvido, se até o fim nós ficarmos firmes em Cristo. Mas o nosso corpo ainda anseia, geme
pela nova casa, o corpo glorificado, aquele que Jesus teve quando ele ressuscitou, que atravessou a parede, andou sobre as águas, né? Esse é o corpo glorificado que nós esperamos. Era o mesmo corpo que a gente tinha lá no Éden. Então nós esperamos algo maior, que ainda será cumprido na segunda vinda. Nós sabemos que nesse ano de 2023 para 2024, nós estamos numa transição de Shemitahs. Então, nós estamos no 7º ano do último Shemitah para o próximo Shemitah, o ano sabático, né? A semana sabática, o ano sabático de uma semana. E a gente não sabe o que está por vir. O que nós sabemos é que muitas coisas grandes virão, grande tribulação, grande aflição, grande perseguição, grande apostasia, muita coisa ruim, a iniquidade vai transbordar, conforme o trono de glória vem descendo, a iniquidade, a terra vai começar a gemer e ser abalada pelo poder da glória de Deus que vem descendo. E então, com esses abalos, com essas coisas ruins, nós precisamos lembrar aonde nós estamos, quem somos, a que viemos, quem é esse que habita em nós, porque nós precisamos colher de tudo de bom desse tempo de transição, porque haverá grande avivamento, grande unção, grandes sinais, milagres e maravilhas, haverá uma grande colheita, haverá grande glória, a igreja gloriosa está para se levantar, há um remanescente que está se levantando. A pergunta é, você quer ser parte desse remanescente? Você topa? Você está pronto? Você está posicionado? Você está deixando Deus te transformar, te abalar? Porque tudo que pode ser abalado precisa ser abalado agora, não no meio dos abalos que estão por vir. Deus está nos dando tempo, desde de 2019, 2020, 2021, 2022, todos esses anos são tempos de preparo, que Deus está limpando os seus tabernáculos, purificando, dando libertação, cura. Ele está nos dando essa oportunidade agora, porque quando a gente estiver no meio dos abalos, a gente não vai ter tempo para ficar buscando isso, a gente vai ter que estar já alinhado. Então, pergunte para o Senhor, para o Espírito Santo: Senhor, passa revista em mim, veja se há algo que está fora do prumo, porque eu quero e eu preciso estar posicionado contigo, eu anseio por estar mais próximo de ti, por ser uma casa que pode de fato abrigar a tua presença e a tua glória, cujo peso da glória não vai desmoronar a casa, não vai quebrar o vaso. Precisamos ser vasos de honra que podem comportar a glória de Deus, amém? E foi isso que Jesus veio fazer por nós. Então, nesse tempo de transição, nessa estação de festa de Yahvé, Páscoa, asmos e primícias, é tempo de nós passarmos pelo portal. É tempo de nós entrarmos no tempo de Deus. Entre no tempo de Deus, para que Ele possa nos posicionar e nós sejamos pedras vivas, bem posicionadas para a grande colheita que está por vir. Nós somos os trabalhadores dessa grande colheita. Não fuja do sofrimento. Deus nos prova para que sejamos aprovados. Ele nos forja para que sejamos instrumentos aptos a sermos utilizados, espadas afiadas em suas mãos, para que muitas vidas venham a ser salvas. Não vamos mais olhar só para o nosso umbigo, vamos olhar para o que Deus está fazendo na humanidade ao nosso redor e como é que Ele quer nos usar para isso. Amém? Você é sacerdote de Deus, é pedra viva na Nova Jerusalém, você é realeza de Deus. Deixe-se posicionar, deixe-se forjar. Eu te abençoo para essa jornada de transição em nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vai e transborda de alegria, vai e transborda de glória, vai e transborda de vida para toda a terra sedenta que está ao seu redor. Em nome de Jesus, amém? Amém? Shalom, shalom.